Um bom dia! É com muita alegria que eu me encontro com você nessa sexta-feira. Mais um dia da nossa novena das Santas Chagas, momento em que celebramos as mãos ensanguentadas de Jesus. E hoje é um dia especial. Nós celebramos, dentro da nossa novena, o dia dedicado à cura. E é sobre isso que nós vamos falar durante todo esse dia. E não só falar, mas também pedir, suplicar a Deus a cura de todos os males, físicos, psíquicos, espirituais, de tudo aquilo que nos aflige, de tudo aquilo que nos atormenta, nos angustia, e ter a certeza de que nosso Deus é um Deus da vida. E acreditar em tudo aquilo que Ele é capaz de fazer por nós. Então o pessoal começa a chegar agora na nossa live e a gente vai acolhendo a cada um com muito carinho, desejando um bom dia, uma ótima sexta-feira. E para a gente falar do tema de hoje, é necessário a gente pensar, não sei se vocês se recordam, de que alguns dias atrás, logo no início da pandemia, eu falava que nós precisamos ter três suportes, três alicerces, que é cuidar do corpo, que é cuidar do emocional e é cuidar do espiritual. Eu até comparava, eu dizia que nós somos um banquinho com um tripé, com três pernas. Se fosse com quatro, era mais fácil ficar de pé, porque se perdesse uma, você ainda estava com as três ali que te sustentariam. Como são só três, se você desequilibra em uma dimensão, você cai. E o que a gente percebe, e não é de hoje, isso vem de muito tempo, nós caímos com muita facilidade. São situações, pessoas, momentos, circunstâncias da nossa vida e que às vezes a gente nem espera que aconteça, que nos tira o chão, literalmente. E quando a gente cai, essa é a maior dificuldade. A gente não sabe como se levantar. A gente não sabe como sair disso. E é onde bate aquele sentimento de tristeza ou abandono, ou então de revolta e raiva, ou pior, o de solidão. A gente se sente fraco, sozinho. E sabe quando a gente parece não ter de onde tirar força? E você espera que o mundo ao seu redor, as pessoas ao seu redor, elas te ajudem, elas te dêem apoio, elas te motivem, mas de repente acontece justamente o contrário. Até porque aquele que está ao redor, geralmente ele não entende o que está acontecendo. Ele não percebe o que está acontecendo. E quando percebe, é da maneira dele, da forma dele. Então ele vai tentar ajudar do jeito dele. E ao invés de colocar para cima, às vezes acaba te enterrando ainda mais neste mar de tristeza, de sofrimento, de dor. Isso é muito claro quando a gente se depara em casa, no dia a dia, nas situações da vida, por exemplo, com enfermidade psíquica, depressão, pânico, medo e tudo mais. É difícil para quem está do lado entender, porque fisicamente você está bem, mas emocionalmente, psicologicamente abalado. Então, uma pessoa que olha para você e ela não consegue fazer uma leitura psicológica, ela vai te sentenciar, ela vai te condenar, ela vai achar que não é o que você está falando. Eu já vi isso muitas vezes. O sofrimento daquele que está acometido pela enfermidade física ou psicológica ou espiritual e aquele que não entende essa enfermidade. E aí ele tenta ajudar do jeito dele, ele tenta amar do jeito dele e acaba colocando mais para baixo. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. E ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo,
é muito mais intenso, é muito mais frequente esse tipo de situação. É aquela velha história da pessoa querer te animar, querer te motivar, mas ela não tem o que falar. E quando fala, fala errado. E pior do que aquele que fala errado, que motiva errado, é aquele que escuta, é aquele que dá valor. E quando você está fragilizado, quando você está enfermo, ou quando você está diante de um sofrimento, você tem essa tendência de dar valor. Dói o que o outro fala, dói o que o outro pede, dói o que o outro impõe. E é por isso que as feridas, elas não cicatrizam, elas vão aumentando. É por isso que o cansaço, o desânimo, ele não diminui, ele vai aumentando. Porque a gente não sabe como levantar e quem está ao nosso redor, às vezes também não tem força para nos colocar de pé. Vou traduzir tudo isso que o padre está falando. É um cego tentando guiar outro cego. E a gente se perde. Às vezes no matrimônio, no relacionamento com filhos, relacionamento com amigos, no relacionamento do trabalho, com pessoas que a gente convive no dia a dia. Às vezes na igreja isso acontece. Quantas pessoas eu vi desistir da igreja, da fé, da religião, de Deus, porque no momento que ela estava acometida, convalescendo de uma enfermidade, não importa qual seja, ela esperava que as pessoas fizessem algo, que as pessoas a acolhessem, que as pessoas motivassem, que as pessoas dessem incentivo. Mas de repente as pessoas nem perceberam essa enfermidade. E ela se sentiu sozinha, abandonada, fraca, como eu acabei de dizer. E ela desistiu de tudo. Assim também acontece na vida familiar, na vida profissional. A gente fica nessa expectativa de que o outro vai perceber, o outro vai reconhecer, de que o outro vai fazer algo por mim. E quando isso não acontece, que geralmente é o que acontece, a gente desanima. Padre, então isso quer dizer que eu não posso confiar no homem e esperar do homem? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que você tem que acreditar e confiar nas pessoas, mas entender que as pessoas também têm uma limitação. E essa limitação, ela impede o olhar, o escutar, o compreender, o entender. Eu já vi marido que ama a esposa. Ele se dedica à esposa. Ele é compreensível, ele é companheiro. A esposa adoece, ele fica mais perdido do que ela. Ele não sabe o que fazer. E muitas vezes, tentando fazer algo do jeito dele, na simplicidade dele, na humildade dele, ele erra. Porque ao invés de colocar para cima, ele põe para baixo. Eu já vi situações, só um exemplo, do marido ver a esposa com depressão. E a depressão foi gerada por causa de uma perca. Ela teve uma perca na vida, um luto. Depois, qualquer dia, a gente pode falar sobre luto, porque luto tem muitas dimensões. O luto não é só quando você perde alguém que você ama. O luto é quando você perde um trabalho. O luto é quando você perde algo de valor. O luto é quando existe uma decepção. O luto é as transições da vida. Enfim, o luto é muito amplo, né? Mas enfim, essa mulher estava num estado de luto. Ela teve uma perca, um sofrimento muito grande. E essa perca gerou nela uma depressão. E ele olhava para ela e ele não entendia a depressão. E ele queria que ela sarasse, ele queria que ela se curasse. E aí, tentando ajudar ela a sair, a sanar, a curar, ele falava para ela que ela estava com preguiça. Você não pode ser preguiçosa assim. Você não pode se abandonar assim. E aí, todo dia, ele tentava dar uma injeção de ânimo nela. Só que a injeção de ânimo dele era o remédio que ele tinha. E o remédio que ele tinha não era bom para ela. Porque ele chamava ela de preguiçosa, ele falava que ela estava fazendo corpo mole, que ela tinha que ter força de vontade, que ela não tinha coragem, e assim por diante. Quando eu tomei ciência da situação, que ela trouxe esse sofrimento até a mim, a primeira coisa que eu tive que fazer, antes de curar ela, foi curar ele. Mostrar para ele a enfermidade dela. Porque ele não via a enfermidade. Ele olhava ela fisicamente. Ele não conhecia o espiritual e o psicológico dela. Até ele entender que ele tinha que mudar o remédio.
que não era chamando de preguiçosa, de abandono, de que ele ia conseguir resgatar a esposa dele. Então, eu estou contando essa história para você entender o que acontece muitas vezes com você. De repente você também é vítima disso. Ou pior, muitas vezes somos nós que vitimamos as pessoas. Então aquele que sofre espiritualmente, psicologicamente, fisicamente, o sofrimento é muito grande. E o maior sofrimento não é o da dor, da convalescência, da enfermidade. O maior sofrimento é o do abandono. Ele espera que as pessoas entendam, que as pessoas compreendam, que as pessoas venham de encontro à dor dele, que as pessoas aceitem a dor dele. Mas vamos ser sinceros, quem é capaz de aceitar a dor? Quem é capaz de aceitar sofrimento? Quem é capaz de admitir tudo isso? Humanamente falando, quando a gente ama, a gente reconhece, quando a gente quer bem, a gente não aceita a dor. Por isso gera um conflito. O conflito daquele que acha, que precisa, que está doente, e o conflito daquele que quer tirar a pessoa da enfermidade, quer tirar a pessoa da doença. Vira um cabo de guerra. Eu tentando te ajudar, você pedindo ajuda. Só que eu tento ajudar do meu jeito e você quer ser ajudado do seu jeito. E a gente conflitua. E muitas vezes nesse conflito, a tensão é tão grande, mas tão grande, que chega um momento que todo mundo está doente. Era aqui que eu queria chegar. Todo mundo adoece. É olhar a nossa sociedade hoje. Quando eu preparava essa sexta-feira, era o sentimento que me vinha no coração. Nós temos uma enfermidade, um mal. Nós temos as pessoas que estão convalescendo por consequência dessa enfermidade. E quando eu falo dessa convalescência, essa convalescência ela é muito ampla, porque a enfermidade, enfim, não é mais coronavírus e Covid somente, não. Porque a gente tem dengue, a gente tem H1N1, a gente já tem desemprego, a gente já tem problema financeiro, enfim, não vou fazer lista de coisa ruim, que não é meu propósito. Mas para você entender que o Covid está gerando muitas outras doenças. Psicológicas, espirituais, materiais, físicas. E aí o que acontece? Entre todos aqueles que estão doentes, entre todos aqueles que estão sofrendo, não importa qual seja a dimensão, tem uma galera que quer resolver. E eu não sei se você já percebeu o cabo de guerra que está presente. Tem uma galera que quer resolver o problema da saúde, tem uma galera que quer resolver o problema da economia, e tem uma outra galera que quer resolver o problema da política, e tem uma outra galera que está querendo resolver o problema social. Hoje de manhã, rezando, eu colocava tudo isso diante de Deus. Eu comecei a elencar quantas soluções, quantos grupos de respostas eu tenho visto. Tem uma galera empenhada em campanha caritativa. Vamos arrecadar alimento, remédio e tal. Tem uma galera empenhada no programa econômico. Vamos abrir o comércio, vamos abrir as empresas, vamos voltar a trabalhar, vamos fazer rodar porque a economia vai parar, vai quebrar todo mundo. Tem uma galera que está na briga política. Está disputando partido, está disputando ideologia, disputando convicção. E tem uma galera que está na briga da saúde. É todo mundo trazendo resposta, todo mundo trazendo solução, todo mundo trazendo algo. Enfim, todo mundo querendo trazer um remédio. Só que virou um cabo de guerra. E sabe qual é o perigo? Daqui a pouco todo mundo está doente. Porque a tensão é tão grande, mas tão grande, que chega uma hora que está todo mundo exaurido. Ninguém aguenta mais a política, ninguém aguenta mais a economia, ninguém aguenta mais a caridade, ninguém aguenta mais a saúde. E a gente não pode chegar nisso. E para a gente não chegar nesse ponto, amado, não adianta eu querer resolver a saúde se eu não resolver a economia. Não adianta eu querer resolver esse problema da caridade se a gente não resolve o político. Nosso problema é que a gente tenta resolver tudo e não resolve nada.
Então a gente tem que achar uma solução para toda a humanidade. E essa solução é bem simples. A gente precisa parar tudo, todo mundo se impor diante da sua necessidade, a sua convicção. Sim, isso é essencial. Eu não vou abrir mão daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. O ser humano é assim. Mas eu não posso querer que o mundo ao meu redor concorde comigo. Porque se eu querer que o mundo ao meu redor concorde comigo, eu vou querer curar o do enfermo do meu jeito, não do jeito que precisa ser curado. E o enfermo vai querer que eu dê a cura que ele quer, não a cura que... A internet de vez em quando dá uma pausa. É sempre no mesmo horário. Mas enfim, quem é que tem a solução? Se eu não tenho, você não tem. Quem é que tem a resposta? É sobre ele que nós vamos falar hoje. Deu tempo de todo mundo chegar? Nós já temos mais de 200 pessoas ao vivo. Antes de iniciar a oração, compartilha, curte, né? Eu vou pedir para vocês fazer algo que eu nunca pedi. Vamos dar uma chuva de coração hoje para Deus. Uma chuva de coração hoje para Jesus. Vamos fazer a nossa tela encher de corações, para que o Senhor possa ouvir e atender o nosso clamor, a nossa oração. Clica lá nos coraçõezinhos, enquanto está chegando gente, vai compartilhando a nossa live, vai transmitindo, marcando as pessoas que você conhece. Hoje é dia de celebrar cura, é o 5º dia da nossa novena e nós vamos pedir com muita fé, com muito amor, com muito clamor, essa cura psíquica, essa cura espiritual, essa cura emocional, essa cura física. Vamos colocar os nossos corações na mão de Jesus. Vamos colocar os nossos corações na mão de Deus. E que nos nossos corações estejam todos aqueles que nós amamos. Nossa família, nossa casa, as pessoas que nós conhecemos, de forma especial aqueles que estão sofrendo. E aqueles que nós não conseguimos ajudar, mas que nós sabemos que o Senhor pode. O Senhor tem o poder, Ele tem o amor, Ele tem a misericórdia, Ele tem a graça. E Ele pode, e Ele vai ajudar. Amém? Vamos iniciar a nossa oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor Jesus, Deus Pai de amor e misericórdia, pela graça do Teu Santo Espírito, hoje nos reunimos, Senhor, em oração, celebrando diante de Vós com humildade, com pureza de coração, com a certeza da misericórdia e do perdão, o desejo da cura, Senhor, da libertação. Senhor, nós clamamos, nós suplicamos, ó Deus, de forma especial por todos aqueles que participam conosco dessa oração, que estão unidos, Senhor, a nós, através da Tua palavra. O Senhor promete que quando 2 ou mais estão reunidos em meu nome, tudo que pedires eu os concederei, confiarei, eu realizarei. Ó Senhor, hoje somos mais do que 3, somos uma multidão, Senhor, unidas na palavra, unidos na oração. E o nosso pedido, Senhor, a graça da cura, da libertação. Cura, Senhor, os enfermos. Cura, Senhor, os que convalescem diante dos males físicos e espirituais. Curai, Senhor, a nossa humanidade das doenças, Senhor, físicas, das doenças políticas, das doenças sociais. Curai, Senhor, das enfermidades, de forma especial, Senhor, dessa pandemia. Nós clamamos, Senhor, por Tua misericórdia, amor e bondade. Vinde em nosso auxílio, socorrei-nos, fortalecei-nos. E por Tuas santas chagas, Senhor, as Tuas mãos ensanguentadas possam tocar, Senhor, curar cada coração, cada vida, cada família. Toca, Senhor, aqueles que nessa manhã
convertem a Ti o seu olhar, convertem a Ti o seu coração, a sua vida. Onde quer que estejam, Senhor, na sua casa, no seu trabalho, para que possam, Senhor, se sentir reerguidos, fortalecidos, resgatados, Senhor, no Teu infinito amor. Eu te peço, Senhor, por aqueles que estão trabalhando neste momento. Quantos, Senhor, funcionários da saúde que participam da nossa live neste momento, onde quer que estejam, Senhor, nas UBSs, nos postos de saúde, postos de atendimento, nos pronto-socorro, nos hospitais, Senhor, nas clínicas, nas casas de acolhida. Quero pedir, Senhor, pelos funcionários da segurança pública. Eu quero pedir, Senhor, pelos funcionários dos meios essenciais de subsistência, manutenção, Senhor, de nossa sociedade. Aqueles que não podem parar. Quero pedir, Senhor, pelo transporte, pelos autônomos. Quero rogar, Senhor, por aqueles que estão em casa, mas que convalescem diante da preocupação, da angústia, do desemprego. Eu quero clamar, Senhor, nessa manhã, por todas as famílias, Senhor, que vivem essa quarentena, esse deserto. E quero pedir, Senhor, de forma especial a consciência daqueles que ainda não entenderam o que está acontecendo. A consciência diante daqueles que ainda vivem o egoísmo, Senhor, que pensam somente em si mesmos. Cura, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corações. E por Teu Santo Espírito, Senhor, nessa sexta-feira, dia que louvamos, glorificamos o Teu santo nome, proclamamos a nossa fé, derramai sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Com muita alegria, com muita esperança, muita confiança e paz, nós Te pedimos, Senhor. Nós clamamos, Senhor. Nós rogamos. Amém. Eu escolhi uma passagem hoje da primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 25. Primeira epístola de São Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 25. Eu poderia ler Isaías 53, versículo 12. É a mesma passagem. Porém, eu acho que a releitura que Pedro faz, ela é muito mais atualizada à nossa realidade. Então vou ler para você, queria que você abrisse o coração, porque é boa nova, é boa notícia. E ele diz assim: ora, é para isso que fostes chamados. Também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem se achou falsidade em sua boca. Ele, ultrajado, não retribuía com idêntico ultraje. Ele, maltratado, não proferia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, suas chagas, e por suas chagas fomos curados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e guarda das vossas almas. Palavra do Senhor, graças a Deus. A palavra fala para nós claramente, abertamente, quem precisa ser o Senhor de nossa vida, de nossa história. E amado, não importa o remédio que eu quero te dar ou o remédio que você quer receber. Não importa a solução que eu penso ter
e a solução que você pensa ter. Quando nós nos encontramos em Cristo, nós somos capazes de deixar de lado as nossas divergências. Diferentes, nós vamos precisar ser. Não tem forma, não tem outro jeito. A diferença é dom sublime, é dom de Deus. A gente precisa ser diferente porque é a diferença completa. É fato. Eu falo isso, que isso acontece muito no casamento. Deus pega uma pessoa resolvida e põe com um inseguro. Ele pega alguém que fala muito e põe com um que não fala nada. Deus equilibra na diferença. Eu encontro em você o que não tem em mim, e você encontra em mim o que não tem em você. Olha que dom sublime. O problema é que o ser humano, ele pega a diferença, que é dom de Deus, e ele transforma em divergência. E quando a gente transforma em divergência, a gente pode ter remédio, a gente pode ter cura, a gente pode ter solução, pode ter razão, pode ter saída, a gente não chega a lugar nenhum. Porque a divergência é aquele cabo de guerra, sabe? Que cada um quer resolver do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Cada um pensa em si mesmo. Todo mundo quer uma solução, quer o bem, mas acaba fazendo o mal. É como aquele marido que queria salvar a esposa, mas ao invés de ajudar, ele ponhava ela para baixo, porque ele achava que tinha que ser do jeito dele. E ela sofria, porque ela queria que ele fosse de outro jeito, de outra maneira. E essa tensão, ela causa um mal muito grande. Bota todo mundo para baixo. A casa inteira adoece, a cidade inteira adoece, a sociedade adoece. E olha o que nós estamos vivendo hoje. Eu vejo as pessoas falando do Covid, todo mundo se prevenindo. Alguns, porque tem gente que ainda está na teimosia de achar que não existe o Covid. Eu vou partilhar para você uma coisa que eu ainda não falei, e eu quero deixar claro. Só na nosso convívio social, e quando eu falo convívio social, eu falo prudente. Só em Presidente Prudente, eu recebi essa semana 3 pedidos de oração para 3 pessoas que são casos comprovados de Covid, que estão internadas em hospital. E a família pediu oração por essas 3 pessoas. E eu fiquei pensando, se 3 famílias pedem oração para 3 pessoas, então existe Covid. E se você fala para mim, padre, mas 250 mil, não sei quantos habitantes tem Prudente, só 3 estão doentes, isso não é nada. Só que até uma pessoa descobrir que ela está doente, ela contamina 250. E 250, faz a conta, vezes 200. E aí, de repente, a gente só tem 3. E daqui a pouco acontece como na Itália. Nós temos 5 mil, 8 mil, 10 mil, e daqui a pouco está morrendo 400, 500 todo dia. Eu não estou falando isso para criar polêmica, alarde, pânico, não. Eu estou falando isso para mostrar para você que o mal existe. Fisicamente, espiritualmente e psicologicamente. E de um jeito ou de outro, ele vai te ferir. Ele pode bater a tua porta. A questão é, se ele pode bater a tua porta, é como é que você vai responder ao mal. E aí está o problema. Tem gente tentando responder de tudo quanto é jeito. Tem gente tentando responder com política, tem gente tentando responder com economia, tem gente tentando responder com a saúde, tem gente tentando responder com a religião, com a fé, mas ninguém se une. É um cabo de guerra. E a gente perdido no meio desse emaranhado de confusão. A quem que a gente tem que dar ouvidos? Quem que é o certo de tudo isso? Quem é que tem a resposta, tem a solução? Os políticos? Os médicos? Os economistas? A área do comércio, os empresários? Quem é que tem a solução? Amado, só lá na frente a gente vai perceber o resultado de todo esse contexto. Agora, o que a gente não pode? É entrar nesse cabo de guerra, que todo mundo tenta resolver o seu problema e se esquece do outro. Essa é a grande questão. Vou te dar um exemplo. Eu vejo tanta gente preocupada em matar a fome.
Estão fazendo campanha de alimento, campanha de produto de higiene, campanha disso, campanha daquilo para matar a fome das pessoas. Tá, você vai sanar a fome. Eu concordo, é essencial, é importante. Aqui na paróquia, eu louvo e glorifico a Deus pela vida da nossa comunidade. Uma pessoa ligou para mim essa semana: padre, faz uma campanha de alimento, tira as fotos lá na igreja para a comunidade ver. Eu falei que isso é egoísmo. A nossa despensa, graças a Deus, ajuda da comunidade. Nas últimas 2 semanas, nós tivemos doação de muitas pessoas da nossa paróquia. Paroquianos que vieram aqui, participaram da vida da igreja, estão participando, vieram trazer doação de alimento, doação de cesta. A nossa despensa hoje, ela atende as nossas famílias. Porque nós temos as famílias que nós atendemos, quando pede a gente já vai imediatamente fazer visita, a gente tem parceria com assistência social e a gente cruza dados para poder acompanhar todo mundo. Então, eu falava para essa pessoa, fazer uma campanha de alimento hoje, nesse contexto da sociedade que nós estamos vivendo, com a despensa que nós temos, é egoísmo. E eu não posso ser egoísta. Primeiro que depois eu não vou ter nem aonde guardar esse alimento. E depois eu saio distribuindo esse alimento à revelia, de repente eu não vou atender nem quem precisa. Então eu falei para essa pessoa, eu acho que a gente precisa começar a fazer outro tipo de campanha. Ela falou, qual? De acolhimento, de audição, de apoio, motivação para as pessoas. Porque às vezes eu estou me preocupando em curar a dor física da fome. A dor dela não é de fome material, é psicológica. Vou estar dando para ela um remédio, mas ela está... Não estou dizendo que não tem que fazer, mas já tem tanta gente fazendo campanha disso, que eu valorizo, eu incentivo, eu acredito que tem que continuar fazendo, que chegou um momento que eu falei, eu vou ser mais um nesse grupo, quer dizer, mais um pedindo, mais um clamando, mais um suplicando, para guardar onde esse alimento? Não, vamos fazer campanha de audição, de incentivo, de motivação. Vamos fazer uma campanha no Facebook, boa nova, boa notícia, poder falar de Deus, poder anunciar Deus para as pessoas. Eu acho que é esse tipo de campanha que a gente também precisa começar a fazer. Continuemos com as campanhas de alimento, continuemos com as campanhas caritativas, mas não nos esqueçamos que existem outros males que estão atordoando, que estão amedrontando, que estão consumindo as pessoas. Porque é muito fácil matar a sua fome. Eu vou lá, te dou uma cesta básica, mas eu não pergunto o que realmente você precisa. E de repente você está precisando muito mais do que uma cesta. Eu estou te dando um remédio que eu acho que você precisa. Mas qual é o remédio que você realmente necessita? Aí a diferença entre caridade e compaixão. Caridade é fazer por você o que faz bem para mim. Isso é caridade. Eu não faço caridade só porque eu tenho amor por você. Eu faço caridade porque eu quero estar bem comigo. A minha consciência é tranquila de que eu fiz algo por você. Isso é caridade. Compaixão não. Compaixão é quando eu faço por você o que você permite, o que você concede, o que você deixa eu fazer. Isso é compaixão. E a gente corre o risco de ter muita caridade na saúde, na política, na economia, lá nas áreas caritativas, sociais, mas ter pouca compaixão. E esse é o risco. Onde falta compaixão é porque já está faltando Deus, está faltando Cristo. E aonde falta Jesus, começa a faltar a verdade, começa a faltar o remédio, começa a faltar a solução. As pessoas se perdem, porque todo mundo quer resolver do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Sabe o que é mais preocupante? A gente está pensando só na gente. O político só na política, o economista só na economia.
pessoal da caridade só na caridade e o pessoal da saúde só na saúde. A gente tem que começar a pensar num todo. Como resolver esse todo? Eu acredito que a primeira resposta, a primeira verdade é Cristo. É Deus. É colocar Deus no centro. Vou te dar um exemplo. É muito fácil levar uma cesta básica para uma família carente. Difícil é você chegar lá, entrar na casa e ver a realidade em que ela vive. Difícil é chegar lá e fazer uma oração com aquela família. Difícil é chegar lá e escutar o sofrimento e a dor daquela família. Difícil é chegar lá e descobrir que aquela família às vezes precisa muito mais para uma cesta básica. Então fazer caridade é fácil. O desafio é fazer compaixão. E sabe onde eu quero chegar? Eu só faço compaixão quando meu coração transborda. Porque aquele que faz compaixão, ele não tem medo do que o outro possa precisar, do que o outro possa necessitar, do que o outro possa pedir. Aquele que faz compaixão, ele pergunta: o que eu posso fazer por você? Isso é compaixão. Não é o fazer o que eu quero, o que eu acho que você precisa, o que eu acho que você necessita. Não. Fazer compaixão é permitir que você me diga: o que eu posso fazer por você? Isso é compaixão. E eu só falo, eu só permito se eu estiver seguro de mim, se eu estiver certo de mim, se eu tiver certeza do que eu posso te oferecer. Porque senão eu fico no medo, eu fico na insegurança. E aí, para não correr o risco de você me pedir e eu não ter para te oferecer, eu me fecho. É o que está acontecendo hoje. Todo mundo tem solução, mas ninguém resolve nada. E cada dia que passa, está ficando mais longe. Porque a gente está patinando e não está saindo do lugar. Sabe quando nós vamos sair? Quando nós somos capazes de dar as mãos. Só que para mim dar as mãos para você, eu tenho que me sentir confiante. Para você dar a mão para mim, você tem que se sentir confiante. E se todos nós confiarmos e acreditarmos em quem somos, quem está do nosso lado e aonde a gente quer chegar, a gente vai de mão dada, a gente vai junto. E aí eu não vou salvar só a economia, eu não vou salvar só a saúde pública, eu não vou salvar só o que está passando fome, eu não vou salvar só... Não, nós vamos salvar todo mundo. Agora, enquanto estiver no cabo de guerra, a gente vai patinar e não vai sair do lugar. Qual é a condição para a gente dar as mãos? Transbordar na compaixão, na misericórdia. Encontrar a resposta, a solução juntos. Está aqui. Pedro deixou bem claro. É por ele e por meio dele. É com Cristo, por Cristo e em Cristo. É colocando ele à frente. É deixando ele conduzir. Ele dá a direção. E principalmente, se hoje eu estou chagado, ferido, não importa qual é a enfermidade, física, espiritual, material, psicológica, me permitir ser curado. Por isso que a cura é tão importante. Porque a cura dá segurança, dá confiança. A cura que vem de Deus, ela transborda. Ela me faz um homem novo, faz de você um homem novo, uma mulher nova. E aí a gente é capaz de agir com misericórdia, com compaixão, com força. E aí a gente vai fazer campanha de alimento, fazer campanha de item de higiene, fazer campanha de sapato, de roupa, fazer campanha, vamos fazer campanha para o comércio, vamos fazer campanha para as empresas, vamos fazer campanha para a saúde, vamos fazer campanha para a política, vamos fazer campanha. Só que todo mundo junto, no mesmo ideal. Agora, se todo mundo está ferido, se todo mundo está machucado, se todo mundo está adoentado, como diz os mais simples, o amado, ninguém faz campanha para ninguém. Fica todo mundo fechado em si mesmo. E se esquece do mais importante, que é Deus. Então hoje, eu quero que nós sejamos capazes de valorizar tudo que a nossa sociedade tem nos oferecido. Vamos rezar por todos aqueles que estão empenhados em buscar uma resposta e uma solução. Vamos rezar pela área da saúde,
pela área social, vamos rezar pela política, pela economia, vamos rezar por todo mundo, para que todo mundo possa olhar numa só direção, um só foco, um só objetivo, que é o bem da nossa sociedade. Porque senão daqui a pouco, nesse cabo de guerra, a gente não tem mais partilha, a gente não tem mais fraternidade, a gente já não tem mais justiça, a gente já não tem mais igualdade, a gente já não tem mais comunhão, porque vai estar todo mundo doente. Então, o remédio é um só: Cristo Jesus. A solução é uma só: Cristo Jesus. O caminho: Cristo Jesus. É nele que nós vamos encontrar a cura. E à medida que a gente celebra essa cura, a gente cresce, a gente vence. Amém? Quero aproveitar aqui, mais uma vez, agradecer algumas empresas de Prudente que fizeram doação de alimento para nós. Nós tivemos doação anônima, nós tivemos entrega de cesta aqui na paróquia, nós não sabemos quem foi que mandou. Tentamos perguntar, pesquisar quem foi que mandou entregar, nós não descobrimos. E enfim, hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo realizar o nosso trabalho. O apelo que eu faço é aqueles que puderem, de alguma forma, de alguma maneira, continuar nos ajudando com o alimento. É legal, é bacana, porque a gente continua fazendo o nosso trabalho social. Nós estamos indo para a rua toda semana, nós estamos distribuindo em parcerias aí com o pessoal da Academia Culinária do Euromarketing, mais o pessoal da Pastoral Social, a nossa equipe que está trabalhando ainda, mesmo em tempo de pandemia. Para vocês terem uma ideia, a gente distribui em média quase 300 marmitas na rua. E tudo isso é fruto do trabalho da comunidade. Então, falar que a gente não faz campanha de alimento, a gente faz. Dentro da própria comunidade, da própria paróquia, a gente tem feito. Mas a gente não tem feito mais, porque, como eu disse, seria egoísta a gente ter alimento na nossa despensa e continuar pedindo. Então tem as entidades que estão fazendo esse trabalho de arrecadação, tem as entidades que estão fazendo esse trabalho de campanha, né? Quero dar o exemplo da OAB de Presidente Prudente, está fazendo um lindo trabalho assistencial, um lindo trabalho de campanha. E tem outras paróquias também, Prudente, Maristela, São Miguel Arcanjo, que fizeram um trabalho lindo agora na Semana Santa, que distribuíram aí mais de 600 cestas básicas. Então, enfim, está sendo feito esse trabalho pela igreja, está sendo feito esse trabalho pelas entidades. Eu falei, a gente ser mais um pedindo, eu acho que passa a ser um pouquinho de egoísmo, porque a gente não tem nem aonde guardar alimento. Mas, o que a gente pede? Se você puder continuar doando, colaborando, com as doações simples mesmo da comunidade, só para poder manter as nossas obras, a gente agradece de coração. Todo dia a gente está atendendo, todo dia a gente está recorrendo. Só que a gente tem critérios, como eu disse. A gente não age com caridade, a gente age com compaixão. E compaixão é diferente de caridade. Então, se você puder continuar ajudando a paróquia São Judas, você pode. A igreja está todo dia aberta durante o horário comercial, a secretaria está aberta durante o horário comercial. Você chega ali, deposita o que você puder doar, o que você puder ajudar, e a gente vai direcionando tudo isso, né? Esses dias nós fizemos uma partilha, nós recebemos tanta roupa, mas tanta roupa, que nós fizemos uma partilha com outras entidades, com outras paróquias aqui da nossa região. Enfim, a gente prefere isso, esse trabalho, às vezes no anonimato, e que é tão importante, tão essencial. Então a gente faz aqui também esse convite, se você puder continuar nos ajudando durante esse tempo de quarentena, para não esvaziar a nossa despensa, porque a gente tem as nossas urgências, né, sociais, misericordiosas, caritativas. A gente precisa agir com mais compaixão. Então fica aqui também esse apelo a você. E compartilha a nossa live, participa junto com a gente, vamos divulgar. E eu quero aqui mais uma vez enfatizar que nós precisamos fazer uma campanha. Agora a campanha é de distribuição. Distribuir compaixão, distribuir alegria, distribuir esperança, distribuir confiança, distribuir tudo aquilo que a gente traz no nosso coração, que é bom, que é de Deus. Amém? Vamos encerrar nossa oração.
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós suplicamos, Senhor, por tua infinita bondade e misericórdia. Dignaste abençoar esses vossos filhos. Iluminai, Senhor, vossa casa, vossa família. Conduzi, Senhor, no bom caminho da esperança, da confiança e da fé. Por Cristo, o nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a presença do Senhor seja constante em vossa vida. Que o Espírito Santo os fortaleça, os ilumine. Cristo habite constantemente em sua vida e em seu coração. Que dê sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu desejo a todos uma ótima, uma excelente sexta-feira. Que o Senhor proteja, guarde e ilumine a tua casa, a tua família. Logo mais nos encontramos às 15 horas para celebrar a nossa Hora da Misericórdia e hoje, o 5º dia da nossa novena das mãos ensanguentadas. Hoje é dia de cura, de libertação e restauração. Amém? A todos um grande abraço, obrigado pela presença, pela participação. Seja um dia fecundo, de muita alegria, esperança e paz no coração.